A paz do Senhor, meus irmãos, bom dia, que Deus abençoe a tua família, Deus abençoe a tua casa. Seja bem-vindo a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Ministério Ave Chamar. No dia de hoje, o dia 14 de março de 2021, nesse momento que nós vivemos, nós vamos trazer a lição de número 15 da revista Gente de Oração. Vamos falar sobre Jesus ora pelos seus discípulos, ou seja, nós vamos entender e vamos aprender alguns pontos da oração de Jesus que podemos aplicar em nossas vidas, alguns ensinamentos. Só lembrando para quem não está assistindo ainda, nós estamos falando sobre as orações de várias pessoas na Bíblia. Então, nós falamos da oração de Paulo na aula passada, hoje nós estamos falando sobre a oração de Jesus, né? E você pode já estar se perguntando, Jesus? Mas Jesus é Deus, né? Jesus estava aqui na terra, homem, Deus. Para que Jesus iria orar? Eu já me fiz essa pergunta também, você já fez para você? Para que Jesus ia orar? Mas ele orou porque, na condição de homem, ele deu exemplo para nós. E nós devemos seguir os seus passos, devemos seguir os seus ensinamentos e devemos andar, como diz a Bíblia, como ele andou. Amém? Mas antes de começar a lição, eu queria orar com você. Eu queria pedir ao Espírito Santo de Deus que falasse conosco, porque ele é o nosso professor. Amém? Espírito Santo de Deus, pedimos que o Senhor possa falar aos nossos corações, o Senhor possa pegar essa semente da palavra que está caindo em nossos corações. O Senhor possa tratar a terra, arar a terra, quebrar o coração de pedra, queimar os espinhos que tem no coração e afugentar o diabo para não roubar a palavra do coração. E a terra estando preparada, o coração estando preparado, o Senhor possa plantar essa semente que vai ser liberada agora, em nome de Jesus, e que possa frutificar em nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Amados, em Hebreus capítulo 7, versículo 25, vai dizer: por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por ele. Eu vou repetir, Hebreus capítulo 7, versículo 25. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por nós. Então a ideia dessa lição é compreendermos os elementos da oração sacerdotal de Jesus, estimular a orar em favor do próximo, confiando na obra de Jesus Cristo. Então você não vai orar confiando em você, vai orar confiando na obra expiatória de Jesus. E também agir, não é? E se tornar modelo com a oração intercessória de Jesus, ou seja, se assemelhar, se espelhar na oração de Jesus. Amados, antes de discorrer pelos pontos da lição, eu queria falar algo. O livro de Hebreus é um livro onde ele vai se assemelhar um pouco com os aspectos do Antigo Testamento. Ele é um livro, é uma carta que existem muitas dúvidas de quem foi o autor, porém, uma coisa fica muito clara ao lermos Hebreus. Quando você lê Hebreus, você percebe que o autor, ele, inspirado por Deus, ele consegue fazer o espelhamento do que há no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, com a Nova Aliança. É interessante que ele assemelha a vários aspectos, como sacrifícios, como tabernáculo, como sacerdócio e vários outros aspectos. Se você não sabe, no Antigo Testamento, nós tínhamos a figura ali, onde Deus deu a Moisés, a figura do tabernáculo. Preste atenção, a figura do tabernáculo.
E no tabernáculo você tinha vários elementos ali. Tinha o pátio, tinha o santo dos santos, tinha a arca da aliança e você tinha os ofícios que o povo de Israel desempenhava. Por exemplo, você tinha os levitas, os sacerdotes, e você também tinha o sumo sacerdote. Você tinha várias pessoas ali, vários israelitas, principalmente da tribo de Levi, fazendo vários ofícios dentro do templo. Um dos ofícios, dentre vários, um dos ofícios que vale se destacar para nós entendermos essa lição sobre a oração sacerdotal de Jesus é o sacerdote. O sacerdote era a pessoa responsável por orar e interceder a Deus pelo povo. Então, o sacerdote ele tinha o objetivo de oferecer sacrifícios. O povo trazia sacrifícios pelo pecado, por consagração de alguma coisa. Quando alguma criança nascia, existia um sacrifício. Quando algum pecado era cometido, existia um sacrifício. Enfim, ele oferecia sacrifício pelo povo. Ele também orava pelo povo por conta dos pecados. Enfim, de forma geral, o sacerdote era aquela pessoa que intercedia a Deus pelo povo. Amém? Então, sacerdote era a pessoa que tinha a responsabilidade de interceder a Deus pelo povo. E quando nós lemos Hebreus, eu só li apenas um versículo, versículo 25. Nós vemos que o contexto desse capítulo vai se tratar do sacerdócio de Cristo Jesus. Ele vai dizer que Jesus é o nosso sumo sacerdote. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que Jesus, ele intercede por nós a Deus. Glória a Deus. E é interessante que você tem uma pessoa ali orando por você, intercedendo em teu favor, é algo glorioso. E tendo o Rei dos Reis, Jesus, intercedendo por nós, glória a Deus. Então nós somos muito gratos a Jesus, porque ele é o nosso sumo sacerdote. É ele que intercede por você. É ele que intercede por mim, pelos meus pecados. Imagina que nós, a Bíblia diz em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. A Bíblia diz em Isaías capítulo 55, mas a mão de Deus não está encolhida para não poder salvar, nem seus ouvidos agravados para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. A Bíblia diz em 1 João capítulo 2, versículo 1, que filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Dentro desses três textos que eu citei para você, nós aprendemos que mesmo nós tendo pecado contra Deus, transgredido a sua lei, nós temos um advogado que intercede por nós. Temos um sacerdote que intercede por mim e intercede por você. Glória a Deus. E é isso, e é por isso que nós vamos explorar essa oração sacerdotal de Jesus. A oração sacerdotal de Jesus é denominada sacerdotal porque é uma oração que ele intercede, ele ora em favor dos seus discípulos atuais, não é? Naquele momento ali, e também, como ele diz, eu rogo não só por estes, mas por aqueles que hão de crer em mim. Glória a Deus. Então ele já estava orando por você. Se você estava pensando que estava fora dessa oração, Jesus só orou por Pedro. Jesus só orou por João. Jesus só orou por Judas.
Jesus só orou por Mateus, não. Ele orou pelo evangelista Gustavo, ele orou pelo nosso irmão que está aqui nos ajudando, ele orou por você, ele orou pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu irmão, pela sua irmã, pelos seus tios, ele orou por todos, por aqueles que hão de crer em mim. Então, se você crê em Jesus, você está incluso nessa oração sacerdotal de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então é maravilhoso nós vermos que Jesus, ele intercede por nós. Ele está orando por nós. E quando nós lemos esse texto, provavelmente, nesse momento do ministério terreno de Jesus, ele estava dentro, né, aqui que a revista fala, provavelmente ele estava no mesmo lugar, tá? Aqui que ele fala aposento alto, ou seja, no mesmo lugar da realização da última ceia. Então, quando nós lemos isso aqui, João 17, né, basicamente é provável que ele está no mesmo lugar onde foi a última ceia, que é basicamente o final do ministério terreno de Jesus, né? Ele está bem nos finalmente ali. Então, eu queria destacar o primeiro ponto da nossa lição, para a gente começar aqui e entender, é o seguinte. A primeira coisa na oração, se nós lermos aí João 17, se você olhar João 17, versículo 1, ele vai dizer, depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus, tu os destes a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Amados, nesse texto aqui, algo que podemos destacar é que na oração sacerdotal, o primeiro ponto é que Jesus, ele revela, ele mostra, ele deixa explícito para nós a natureza divina do Pai. Então, a primeira lição que nós aprendemos aqui na oração sacerdotal é que nessa oração ele está orando ao Pai Santo. Ele está orando, como ele fala, ao único Deus verdadeiro. Então, a nossa oração, e detalhe, deixa eu voltar aqui, antes de me aprofundar nessa lição, que em 1 Pedro, ou em 2 Pedro, não estou lembrado exatamente, mas é o capítulo 2, versículo 9, não estou lembrado se é a primeira ou se é a segunda, mas vai dizer, mas vós sois nação santa, sacerdócio real. Amados, nós também somos sacerdotes. Então, nós também temos o dever, não é algo que eu vou fazer se eu quiser, não. Nós temos o dever de interceder em favor dos outros. Por quê? Porque eu também sou sacerdote. Eu sou sacerdote real, eu faço parte desse sacerdócio. Então, como oração sacerdotal, eu tenho que me espelhar no sumo sacerdote, Jesus. E a primeira coisa na oração sacerdotal é orar entendendo a grandeza, a divindade de Deus. Então, o sacerdote, você, o cristão, ele tem que orar entendendo que o Pai é santo, que o nosso Deus é o único verdadeiro, exaltando a divindade dele, que não existe outro. É o primeiro ponto da oração, é entender
a divindade de Cristo em um mundo onde as pessoas não reconhecem. As pessoas não reconhecem a soberania, a divindade, a autoridade de Deus. Nós temos que reconhecer isso. Em Mateus capítulo 6, Jesus ele vai orar, ele começa, Pai Nosso. Ele fala, Pai. Ele, no final da oração, ele diz, porque teu é o reino, teu é o poder, tu é a glória. Então, na oração, o cristão ele deve enfatizar a divindade de Deus. E eu queria ler outro texto da palavra de Deus com vocês. Outro texto. Em Êxodo, capítulo 20, versículo 7, vai dizer para a gente não tomar o nome de Deus em vão. Então, quando você orar, você precisa se dirigir a Deus com reverência, reconhecendo a sua santidade, não tomando o nome dele em vão, como muitos têm feito. Em João 17:11, vai dizer, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. E ele fala, Pai Santo. Ele reconhece a santidade de Jesus. Ele também mostra aqui que o nosso Deus ele não deve ser confundido com outros deuses. Então, quando você estiver orando, na oração, e de extrema importância que você se dirija ao Pai. Fale o nome de Deus, fale o nome de Jesus. Você está orando ao único Deus verdadeiro. Então, é muito importante enfatizar isso. E quando Jesus, ele está falando aqui, é interessante que Jesus ele fala, e durante todo o seu discurso, muitas pessoas ouviam ele. Os seus discípulos, os escribas, os fariseus. E é interessante que muitos fariseus, Jesus ele diz assim, olha, vocês têm por pai o diabo. Porque vocês procuram satisfazer a vontade dele. Ou seja, os fariseus, veja, preste atenção, os fariseus, eles se diziam entendedores da lei, mas eles não reconheciam na sua vida prática Deus como Pai. Então a primeira lição é essa. Será que Deus é o seu Pai? Você está orando, vai interceder, mas Deus ele tem que ser o seu Pai, tem que ser o seu Deus. Glória a Deus. Então, antes de interceder pelos outros, eu preciso ter essa consciência de que Deus, ele é o meu Pai, é o meu Pai Santo. Diferente dos fariseus que tinham por pai o diabo, veja. Estudiosos da lei. Mas o pai era quem? Era o diabo. Misericórdia. Então, eu preciso entender que antes de interceder pelo outro, Deus, ele tem que ser meu Pai. Eu tenho que reconhecer Deus como meu Deus. Antes de eu pedir pelo outro, antes de eu pedir a Deus pelo outro, eu tenho que ter essa certeza, eu tenho que ter esse relacionamento com Ele, que Ele é meu Deus, que Ele é meu Pai, que Ele é santo, que Ele é o Deus verdadeiro. Então, antes de interceder, o meu relacionamento com Deus tem que estar, não adianta você interceder pelos outros se o seu relacionamento com Deus está assim. O seu relacionamento com Deus ele tem que estar alinhado. Por isso que quando eu vou interceder pelo outro, eu faço o quê? Deus, me perdoa pelos meus pecados, guarda a minha vida, guarda a minha casa, né? Na intercessão, quem estuda sabe. Você primeiro ora por você, você tem que estar com a armadura de Deus. O seu relacionamento com Deus tem que estar ok para depois você interceder. Então, por isso que Jesus, ele, no início da oração sacerdotal, veja que nos 6 primeiros versículos, ele é quase que uma conversa, um relacionamento entre Jesus e o Pai. Amém? Então, o primeiro ponto é esse, tá? O primeiro ponto da oração sacerdotal, e você é sacerdócio real, você tem que entender isso, a natureza divina. O segundo ponto que nós aprendemos aqui, a partir do versículo 7, eu queria que você acompanhasse. Agora, eles reconhecem
agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me destes. E eles a receberam verdadeiramente, verdadeiramente reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviastes. Versículo 9. É por eles que eu peço. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas e tuas coisas são minhas. E neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Enquanto eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Versículo 12. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me destes. Eu os protegi e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmo. Versículo 14. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também não sou do mundo. Não peço para que os tires do mundo, mas para que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém? Então, ele começa agora a interceder pelos seus discípulos. E é interessante que a intercessão de Jesus tem um objetivo, é tornar santos os discípulos no meio quê? Do mundo. Então, ele não está dizendo para ser santo dentro da igreja, mas ele está dizendo, não só dentro da igreja, né, mas ele está dizendo para ser santo num contexto onde é difícil. Ou seja, não tira eles do mundo não, Pai, mas santifica-os na verdade. É um desafio o cristão, não é? Ele ser santo. E é interessante aqui que nessa oração, Jesus ele mostra que aquele que santifica, ou seja, quem santifica o discípulo, quem santifica o homem no meio de uma geração corrompida e perversa, como a Bíblia vai dizer, é a palavra de Deus. É a segunda lição que nós aprendemos na oração de Jesus. Quando eu interceder pela outra pessoa, pedindo para que Deus a santifique, pedindo para que Deus a salve, eu tenho que orar acreditando no poder da palavra de Deus. Não é no poder da sua oração. Não é no poder, exatamente quando eu falo no poder da sua oração, a gente sabe que a oração tem poder, mas eu estou falando, não é da sua palavra bonita, eu vou usar essas palavras, não. É no poder da palavra de Deus. E a gente aprendeu aqui no domingo passado que nós temos que orar a palavra. Então, quando você intercede pelos outros, acreditando no poder da palavra de Deus, no poder do evangelho que transforma, pode ter certeza que Deus vai ouvir a sua oração e a vida daquela pessoa vai ser transformada. Veja que Jesus fala, santifica-os na palavra. E é interessante que nós podemos navegar para outro versículo da Bíblia, em João capítulo 1. Vai dizer que Jesus é a própria palavra, é o verbo encarnado. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de glória. Então, a palavra, o verbo vivo, Jesus, ele é a palavra viva, que transforma, que santifica. Então a minha oração, a minha intercessão é que Jesus santifique meus irmãos, santifique as pessoas pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem poder. Eu entendo isso, que a palavra de Deus tem poder de santificar, de transformar. Então na minha oração intercessória, eu preciso orar como Jesus, orando e dizendo, Pai, santifica na palavra de Deus, na tua palavra. Não é em dogmas, não é nas leis dos homens, não. Santifica-os na tua palavra. Que o coração das pessoas esteja alinhado com a tua palavra.
Que os corações das pessoas sejam santificados de acordo com a tua palavra. De acordo com Jesus, que é o verbo vivo, o verbo encarnado. Glória a Deus. Então, é nesse sentido que você deve orar. E eu queria ler mais outro texto que fala sobre isso. Veja, em Romanos capítulo 10, versículo 17, vai dizer que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. E é interessante que a Bíblia também fala, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo do 1 ao 5, que nós somos portadores da palavra de Deus. Nós fomos vocacionados para levar a palavra de Deus a esse mundo. Então, santifica-os na palavra, a tua palavra é verdade. Jesus, ele orou, mas ele também pregou. Ele foi um instrumento para que essa palavra santificadora chegasse na vida das pessoas. Então, o sacerdote, ele não só ora, ele leva a palavra. Ele leva a palavra que vai santificar. Ele leva a palavra que tem um poder transformador. Você é sacerdote. Você é sacerdote, você tem que levar as pessoas até Deus. Você é um instrumento para que você leve as pessoas até Jesus e Jesus vai levar até Deus, não é? Jesus é a ponte, mas Jesus nos usa. É isso que eu estou querendo dizer, viu? Para depois não dizer, a evangelista disse que eu levo os homens até Deus, quem leva é Jesus. Mas Jesus usa você. Abra sua boca, fale a palavra de Deus. Jesus, ele quer usar você, mas você tem que abrir a sua boca para levar a palavra. Então, por isso que, santifica-os na palavra, tua palavra é a verdade. Agora você tem que levar essa palavra. Não adianta só orar, interceder, né? Você tem que levar a palavra de Deus. É interessante que o Filipe, quando estava ali diante daquele eunuco, o eunuco disse, eu estou lendo a palavra, mas como eu vou entender se ninguém me ensinar? Jesus, ele estava fazendo vários milagres, as pessoas dizem, Jesus, fica mais um pouquinho, Jesus. Eu vou pregar a palavra, porque tem pessoas precisando ouvir. Pregue a palavra. Que através da sua oração e através da pregação da palavra de Deus, Deus ele vai santificar, vai salvar muitas vidas. Amém? E o terceiro ponto dessa lição que eu queria trazer para você é em relação ao poder do testemunho. O testemunho daquele que é cristão, não é? As pessoas, não adianta você orar, você pregar a palavra, mas se você não é um testemunho vivo, né? Então precisamos ser um testemunho vivo. Veja aqui em João, no versículo 15. Se nós formos continuando aí, ele vai dizer, versículo 15 eu já li, versículo 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico para que eles também sejam santificados na verdade. Não peço somente por este, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio das palavras que eles falarem. Olha, a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Amém? Então, versículo 26, não é para a gente encerrar essa parte. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amastes esteja neles e eu neles esteja. Então, veja que quando nós olhamos toda a oração sacerdotal, o que é que nós percebemos aqui? Que Jesus ele ora a Deus pelos seus discípulos, mas Jesus ele também faz o quê? Ele ora para que os discípulos alcancem outros discípulos. Olha que interessante. Veja que a preocupação de Cristo é que a palavra que cada discípulo for pregar é que muitos creiam depois. E eles já oram por aqueles que vão crer. Ou seja, pelo testemunho dos discípulos.
Então nós precisamos testemunhar. Precisamos ganhar vidas para Jesus, não só com a nossa oração, que eu creio que Jesus pode salvar pela oração. Não só pela nossa pregação, eu creio que Jesus pode salvar pela pregação, mas pelo testemunho. Ou seja, é você ganhar outros discípulos sem o quê? Sem falar. Pela sua vida. Pelas suas práticas. Então, ó, é interessante que quando nós olhamos para Jesus, nós vemos essa preocupação. Se nós lermos novamente aqui o versículo 20, né, ele vai dizer que ora também por aqueles que hão de crer em Jesus. E essas pessoas que vão crer em Jesus, elas creem por conta do testemunho. E só para clarear sua mente, quando nós estudamos a história da igreja primitiva, nós vemos que o imperador romano, né, vários imperadores romanos, mas o imperador romano, principalmente um chamado Nero, ele tentou acabar com o cristianismo no mundo. É interessante, ele tentou acabar, exterminar. É interessante que Gamaliel, quando Pedro é preso, ele disse, olha, surgiu tantos movimentos. Aí ele cita 2 líderes lá de movimentos. Não levantou? Acabou. Mas esse movimento aí, se for de Deus, vocês não podem derrubar. E é interessante que Nero tentou acabar com o cristianismo. Mas sabe por que ele não conseguiu? A cada cristão jogado nas arenas, a cada sangue derramado, a cada cristão crucificado de cabeça para baixo ou não, a cada cristão jogado dentro de um caldeirão de azeite quente como João, muitos criam em Jesus pelo testemunho. Glória a Deus. Só pelo testemunho da morte. As outras pessoas olhavam e a cada cristão que morria, nascia mais 100. E os imperadores romanos olharam, não tem como acabar com isso. E aí, se você estudar, você vai ver que eles tornaram o cristianismo a religião oficial de Roma. Ou seja, se você estudar, você vai ver. Não tinha como acabar. Não tinha. Aí depois tem toda a corrupção, os líderes entrando na igreja, levando imagens, enfim. Aí é para a história da igreja, né? História da igreja. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o testemunho, porque por aqueles que hão de crer em mim. Se nós olharmos aqui esses discípulos, muitos deles foram crucificados, foram apedrejados, foram mortos. E outras pessoas acreditaram em Jesus, creram em Jesus, como Jesus disse aqui, ó, por aqueles que hão de crer em mim pela palavra deles, pela palavra vivida, pelo testemunho, pelo poder do testemunho. Atos capítulo 1, versículo 8 vai dizer, mas vós recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em Samaria, e até os confins da terra. Jesus revestiu de poder os seus discípulos com um objetivo: ser testemunha. Não é de aparecer, é de ganhar vidas para Jesus. Olha, eu glorifico a Deus quando eu escuto alguém falar que fez uma atitude boa ou que decidiu mudar de vida porque ouviu o meu testemunho, né? Ouviu a minha palavra. É importante também ouvir a minha palavra, glória a Deus, né? Eu falar da palavra de Deus. Mas quando a pessoa diz, você é um exemplo, você é um testemunho para mim, e eu decidi mudar a minha vida por conta de você. Mesmo sem as pessoas falarem, sabia que as pessoas escutam. Olha que interessante, as pessoas escutam
o que você está vivendo. Gustavo, as pessoas escutam. As pessoas... Grave isso, eu estou finalizando a lição. As pessoas escutam as suas atitudes. Atitudes, testemunho, vida falam mais do que palavras. A vida sendo dilacerada dentro da arena dos leões falava mais do que a palavra dos próprios discípulos. A vida de um cristão sendo crucificado falava mais do que as palavras. A vida de um cristão sendo apedrejado falava mais. A vida de Estevão, por exemplo, falava mais. E a minha pergunta é, a pergunta que Deus está fazendo para nós: o que fala mais na tua vida para os outros? O que você tem mostrado para os outros? Será que as pessoas olham para você e vê luz? Será que você é sal da terra, luz do mundo? Será que você brilha como astro no meio da geração corrompida e perversa? Será que você é um pacificador? Será que você leva a palavra de Deus? Será que você é realmente uma testemunha de Jesus? Será que você é um cristão que do original quer dizer pequeno Cristo? Será que a pessoa vê Cristo em você? Fica para a nossa reflexão. A oração sacerdotal é isso, tá? Primeiro, vamos já capitular para a gente encerrar. Primeiro, oração intercessória. Eu preciso entender, em primeiro lugar, o meu relacionamento com Deus. Dizer que Deus é meu Pai. Dizer que Deus ele é o meu Senhor. É o meu Deus. Ou seja, o meu relacionamento com Deus tem que estar para eu orar pelo outro. Depois eu tenho que orar por quem está ao meu redor, para que essas pessoas entendam a palavra, para que essas pessoas sejam santificadas na palavra, para que as pessoas no meio de uma geração corrompida e perversa estejam fundamentadas na palavra de Deus, para que elas não se corrompam. Eu preciso orar pelos meus irmãos para que eles fiquem firmes na palavra de Deus. É a segunda lição. E a terceira lição, o meu testemunho, ele tem que falar mais do que minhas palavras. Amém? Então que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que possamos ser sacerdócio real. Não só interceder, mas viver, falar da palavra de Deus, viver a palavra de Deus, para que nós possamos ser realmente um sacerdócio. Será que você é um sacerdote na tua família? Será que quando as pessoas têm sede de Deus, ela vai até você? Será que quando as pessoas estão precisando de Deus, ela vai até você ou não? Se ela não está indo até você, você deveria repensar como você está vivendo. Será que no teu trabalho, quando as pessoas precisam de Deus, olha, eu vou falar com Maria, porque Maria tem intimidade com Deus. Olha, eu vou falar com João, porque João, ele tem um relacionamento com Deus. Eu sei que ele vai me dar uma palavra, eu sei que ele vai orar por mim. É interessante que lá no meu trabalho teve um meu colega que a esposa dele estava passando por um momento delicado na gravidez, precisou fazer uma cirurgia num bebê dentro da barriga, e ele ia viajar para São Paulo, e eu não sabia o que falar para ele, né? O que eu vou falar? Não entendo nada disso, mas eu sabia de uma coisa: eu vou orar, vou interceder por você. E é interessante que até hoje ele diz para mim, né? Olha, tá lembrado? E vai fazer 6 anos já disso. Olha, tá lembrado daquele dia que tu orou por mim? Ele fala. As pessoas não esquecem. Ore, interceda. E ele não é evangélico, não é nada. Não é nada disso. Mas você tem que ser. Ó, Jesus, ele não disse, Senhor, que eles sejam santificados no meio do templo. Não. Que eles sejam santificados no meio do tabernáculo, no meio da sinagoga. Não, ele disse o quê? No meio de quê? Do mundo. É no meio do mundo, meu irmão. Você tem que ser luz aonde? Aonde você tem que ser luz? No meio das trevas. Você vai chegar lá nas trevas, vai acender e vai clarear. Você vai ser sal onde? Dentro do saleiro? Não, você tem que ser colocado dentro de um feijão bem gostoso que você está fazendo aí daqui a pouco, né? Não precisa me convidar não para sua casa não. Mas você tem que ser sal no lugar certo, não é dentro do saleiro não. Você não tem que ser luz, não é embaixo da mesa não.
Você tem que ser luz no meio das trevas. Tem que ser sal na comida. Você tem que fazer a diferença onde você tem que fazer a diferença. Amém? Enfim, Deus abençoe a tua vida. E eu queria orar, né? Vamos orar juntos. Senhor, queremos em nome de Jesus te agradecer por mais uma escola bíblica dominical. Abençoa todos aqueles que ouviram e aqueles que ouvirão, aqueles que vão ouvir, assim como o Senhor orou. Eu também estou orando por aqueles que vão ver em algum dia ou depois dessa palavra. Que essa palavra, em nome de Jesus, ela possa transformar nossas vidas e possamos ser realmente sacerdote de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado. Obrigado e muito obrigado pela tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. E te esperamos. Até 10 horas da manhã nós vamos ter o culto. Tá? Então, deixa a televisão ligada no YouTube. O apóstolo vai estar pregando, né, a palavra hoje. E acompanhe, participe, em nome de Jesus. Pastor Cleiton, feliz aniversário, Deus abençoe, né? Então, se você tem um zap, né, do pastor Cleiton, durante o culto também, ó, manda uma felicitação, uma palavra de bênção. Se você tem um zap, manda um áudio. Enfim, Deus abençoe, em nome de Jesus.